Senador Aécio Neves, na verdade a minha colocação vai no sentido do seguinte: em primeiro lugar, sequer a conclusão definitiva de que essa aquisição feita pela Petrobras em 2006 foi positiva ou não, sequer isso nós temos uma conclusão já estabelecida. Essa compra tem sido objeto de avaliação, de investigação pela própria Petrobras, pela CGU, pelo Tribunal de Contas da União, e até o presente momento não se pode afirmar que essa aquisição tenha sido danosa para a Petrobras e para o nosso país. Aliás, já tivemos oportunidade aqui nessa casa, a partir de um pedido do senador Aloysio Nunes, de termos na Comissão de Fiscalização e Controle o ex-presidente da Petrobras, José Sérgio Gabrielli, então presidente da empresa quando essa aquisição foi feita. E Gabrielli aqui quando esteve, ele deixou absolutamente claro que as decisões que foram tomadas foram decisões a partir da situação do mercado. Naquele momento, o Brasil havia decidido que precisava ampliar a sua capacidade de refino de óleo pesado, inclusive no exterior. E foi identificada a possibilidade nos Estados Unidos de aquisição dessa empresa. Duas empresas de consultoria respaldaram a tomada de decisão do ponto de vista estratégico para a Petrobras. E foi a partir daí que se partiu para a discussão dos valores que estavam sendo colocados. E naquele momento, um banco com a credibilidade do Citigroup, foi e se colocou claramente que os valores que estavam sendo colocados, eles eram valores perfeitamente dentro do mercado. O que é que mudou? Naquele momento, a situação do mercado era inteiramente favorável a um tipo de investimento como esse. Produção de gasolina e óleo diesel a partir de óleo pesado nos Estados Unidos. Acontece que a partir de 2008, todos aqui sabem da crise que se estabeleceu nos Estados Unidos e as mudanças no mercado que também aconteceram, e isso Gabrielli mostrou claramente quando aqui esteve, fizeram com que, naquele momento, deixasse de ser um negócio rentável. Porém, senhor senador, a Petrobras, tendo inclusive a consciência de que um investimento como esse passa por momentos de lucratividade e por momentos que talvez não sejam, por exemplo, não incluiu na sua proposta de desinvestimento a venda dessa refinaria. Por quê? Porque já agora, nesse momento, as margens de lucro pelo refino já são perfeitamente aceitáveis, e isso vai se tornar, espera-se que se torne, um negócio absolutamente rentável. Então essa é a primeira questão. Não podemos aqui acusar de que isso foi um mau negócio, porque não há uma conclusão feita por quem quer que seja de maneira balizada de que tenha sido um mau negócio. Segundo, é importante a gente discutir o outro aspecto que está sendo denunciado hoje. A presidenta Dilma teria assinado e apoiado a votação no Conselho da Petrobras dessa aquisição. Ora, senhoras e senhores, a Petrobras é uma das empresas que tem um dos mais completos, preparado, competente departamento jurídico. A decisão para chegar no Conselho passa pela diretoria. E quando chega na diretoria, não se entrega, quando chega no Conselho, não se entrega a cada conselheiro uma cópia do contrato para que ele faça um estudo. Se supõe e se sabe que tudo aquilo já foi objeto de uma avaliação importante. Então, não se pode julgar a competência, a capacidade de gestão da presidenta por conta desse episódio. Poderia ter sido qualquer gestor público que, diante de uma empresa com a dimensão, a importância e a competência técnica que tem a Petrobras, poderia se chegar a uma situação como essa. Segundo, ao saber
que na verdade existiam essas cláusulas nesse contrato, a decisão da Petrobras foi de enfrentar, inclusive, essas cláusulas, se negando a adquirir a parte restante da refinaria. Infelizmente, isso foi a uma arbitragem, e essa arbitragem definiu que a Petrobras deveria ser obrigada a adquiri-la. Portanto, eu entendo que se está fazendo uma grande tempestade em copo d'água. Não temos receio de que isso seja investigado. Acho que a Comissão de Fiscalização deve fazê-lo. E temos que esperar os resultados de todas essas investigações para aí podermos acusar a direção da Petrobras de uma gestão temerária. Muito obrigado. Agradeço a Vossa Excelência. Apenas um rápido comentário, ilustre senador Humberto Costa. Vossa Excelência afirma e reafirma ao final do seu pronunciamento de que não há nenhum dado, nenhuma informação abalizada que possa assegurar que essa operação tenha ou não sido lesiva aos cofres da Petrobras, sendo ou não positiva ou negativa ao resultado da Petrobras. Eu vou responder a Vossa Excelência com a palavra da própria Petrobras, senador Humberto Costa. Porque a Petrobras, no seu balanço de 2012, reconheceu a perda, portanto, como prejuízo, 465 milhões de dólares em função dessa negociação. Contabilizou como prejuízo. É a Petrobras que diz que foi, senhor senador, um péssimo negócio. Agradeço o compromisso de Vossa Excelência de apoiar essa investigação que aqui se fará, mas a grande realidade é que essa questão vem no bojo, no contexto de várias outras, que tem, inclusive, levado, Vossa Excelência se refere ao corpo técnico da Petrobras. Pouquíssimas empresas no mundo têm um corpo técnico tão preparado, tão qualificado, razão esse corpo técnico das novas descobertas que nós tivemos do pré-sal e de tantos avanços que nós assistimos na empresa ao longo de muitos anos. É esse corpo técnico que mais tem se levantado e se revoltado com determinadas decisões que têm afetado a saúde financeira da companhia. Eu quero dizer a Vossa Excelência que nesse governo a Petrobras perdeu mais de 50% do seu valor de mercado. Neste governo, a Petrobras se transformou na empresa pública do mundo, não financeira, mais endividada. Foi nesse governo, senhor senador, que a Petrobras sofreu o constrangimento de, na semana que comemorava 60 anos da sua fundação, ver a sua nota de risco de crédito rebaixada por uma das mais importantes agendas de rating do mundo. Na verdade, me permita dizer, ilustre senador, a Petrobras se transformou na OGX da presidente Dilma, com um agravante: a Petrobras é de todos os brasileiros. Dou a palavra ao líder Aloysio Nunes. Prezado senador Aécio Neves, em primeiro lugar, concordo com Vossa Excelência. Nós não estamos aqui, Vossa Excelência fala em nosso nome, levantando qualquer suspeita sobre a honorabilidade pessoal da presidente. O presidente é uma pessoa honesta, mas é uma pessoa incompetente. É uma presidente incompetente. Esse é o ponto. Não se trata de honestidade, trata de competência. E ela demonstrou cabalmente nesse episódio a sua incompetência. Este é o ponto. Não está à altura das responsabilidades que assumiu. Especialmente quando se apresentou aos olhos do eleitorado como uma grande gestora. A grande gestora, a grande entendida em todas as áreas do governo, especialmente na área de Minas e Energia, da qual ela havia sido ministra. Os senadores governistas que aqui falaram estão, na verdade, contradizendo não apenas o que diz a Petrobras ao anunciar o prejuízo, dizendo claramente que esse negócio foi um mico. A Petrobras comprou um mico por uma fortuna, mas estão quase que fazendo um elogio do negócio, se apoiando em parecer de tal ou tal consultoria. O negócio foi ruinoso. E a própria presidente Dilma reconhece que tomou uma decisão com base num parecer juridicamente falho. Então, os senadores que aqui defendem a nossa presidente estão sendo mais realistas do que o rei, porque a própria presidente reconhece que tomou uma decisão com base em elementos frágeis. Ora, senhor presidente, isso envolve, sim, responsabilidade. Se não envolve dolo, envolve pelo menos culpa. Culpa invigilando, como diria o senador Pedro Tax, que é a culpa do administrador que não toma conta
das questões que são sob sua responsabilidade e das pessoas que estão ali cuidando do seu desempenho, e culpa por ter escolhido gente incompetente, para dizer o mínimo. E mais, o presidente Lula costumava passar a mão na cabeça daqueles que cometiam malfeitos, como diz a presidente Dilma. A presidente Dilma resolveu premiar este senhor Cerveró, pois depois de ter este senhor oferecido a ela pareceres juridicamente falhos, incompletos, um mero resumo com base na qual o Conselho tomou essa decisão, ele foi premiado com a diretoria internacional da BR Distribuidora, diretoria financeira. Quer dizer, um caso desse deveria ser objeto de uma investigação, mas muito séria. Porque quem armou isso, e o seu Cerveró seguramente não estava sozinho nessa história, é gente pior, sei lá, de que ladrão de galinha. Perto dessa gente, o juiz Lalau é ladrão de galinha. Um caso desse você não arma sozinho. Precisa cumplicidade. Então, senhor presidente, eu quero apenas dizer isso. A presidente Dilma falhou. Não foi o parecer jurídico que falhou. Ela falhou como presidente do Conselho de Administração. E deveria, se tinha reservas, se tinha ressalvas, ter registrado em ata, como diz a lei das SAs, as suas reservas e suas ressalvas. Agora, está chorando o leite derramado, apresentando desculpas esfarrapadas à nação. Senador Aécio, é evidente que eu não quero limitar o debate, mas se Vossa Excelência puder sintetizar... Eu vou sintetizar e me permito dar a palavra apenas apenas três senadores que já haviam solicitado, o senador José Agripino Maia, senador Nível Cassol e senador Cícero, e aí nós encerramos e pedirei que sejam bastante breves, mas apenas uma consideração a partir do que diz o meu ilustre líder, senador Aloysio. Em nenhum instante, nenhum de nós colocou ou coloca em dúvida a honradez da Presidente da República. Eu quero reafirmar, considero a Presidente da República uma senhora proba, mas concordo com o ilustre senador Aloysio Nunes. Não buscou se embasar nos critérios da boa gestão, não buscou se orientar em informações, talvez até por achar que sabia um pouco mais do que aqueles que lhe estavam prestando informações, que levassem a evitar esse dolo, que desse evitar esse prejuízo extremamente grave que sofreu a Petrobras e continua sofrendo. Repito, porque ainda uma parcela do prejuízo não foi contabilizada. Eu dou a palavra, portanto, ao senador Nível Cassol e